Palavra, leia comigo em voz audível, capítulo 7, versículo 13 de Romanos. Leiamos. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu quero neste momento, nós já oramos, para que o Senhor nos ilumine, e com certeza estamos nessa esperança, mas eu quero agora neste momento, antes da gente partir para a meditação, que façamos uma oração de intercessão pela nossa nação. A nossa nação passa um momento delicado, então vamos orar pela nossa nação, orar para que o Senhor dê sabedoria à liderança do nosso país, que o Senhor manifeste a sua graça e misericórdia e que haja paz na nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia da igreja, para que a igreja saiba qual é o seu papel e seja encorajada para proclamar o Evangelho e seja estimulada a isso. De repente, a gente não entende muito bem os acontecimentos. Na verdade, todos estão sob a direção do nosso Deus, e Ele não só sabe, como Ele pode todas as coisas. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, eu conduzo esta congregação agora nesta oração, não no nosso nome, não na nossa autoridade, não na nossa audácia, mas no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso mediador. Sei, Senhor Deus, que os teus propósitos, todos eles serão cumpridos. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor sabedoria para que nos conduza no teu propósito como igreja. Ó Pai, reaviva a tua obra no meio da tua igreja. Desperte, ó Deus, aqueles que porventura não estão presentes porque estão desanimados ou não têm o bom hábito de estarem aqui. Ó Pai, aqueles que realmente não podem estar, que o Senhor abençoe também, para que a igreja seja fortalecida e que todos os bancos deste templo sejam tomados por pessoas que são, ó Pai, cheias do Santo Espírito do Senhor. E que, ó Deus, haja uma congregação alegre, louvando e adorando o nome do Senhor, não só neste templo, mas também nos demais templos do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, e também haja um avivamento, ó Pai, de forma geral, e nós pedimos ao Senhor. Ó Pai, oramos também pela nossa nação, um momento tão delicado, tão carente das tuas bênçãos, pedimos ao Senhor que dê ao teu povo paz ao coração. E que o Senhor, ó Pai, conduza tudo segundo o teu propósito, porque tu tens autoridade sobre reis, tu tens autoridade sobre governantes, tu tens autoridade sobre presidentes, tu tens autoridade sobre todo ser vivente. Por isso entregamos as tuas mãos à igreja e à nação, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, a incompatibilidade entre a natureza carnal e a espiritual. Vamos só relembrar aqui que nós estudamos quarta-feira passada e afirmamos que a lei nos informou que cobiçar é pecado. Assim não há mais como nos desculpar. Nós já sabemos, a lei veio para isso. A lei revelou o quanto pecadores ou quão pecadores somos. A lei mostrou que estava o homem enganado quando pensava ser bom ou que podia fazer o bem por si só. O problema não é a lei, e sim a natureza corrompida do homem. Nós vimos isso na quarta-feira passada. E como continuidade,
A gente vai entrar agora num bloco que tem causado certa dificuldade interpretativa não sobre o texto, e aí então entra o meu argumento que o problema é que nós, às vezes, nos envolvemos mais com coisas secundárias do que com a essência do texto. A essência do texto não é se Paulo está falando dele mesmo ou de outro, a essência é o que ele está tratando sobre as naturezas contrárias aqui, e ele continua tratando disso até o versículo 20, possivelmente a gente fala num próximo estudo. Mas hoje vamos tratar então essa questão, indo por versículo, vou fazer algumas afirmações, e dentro das afirmações você pode compartilhar comigo o que está no seu coração, e vamos crescer juntos. Versículo 13, olha a afirmação que nós temos aqui: a lei não mata ninguém, ela revela quem somos, ou seja, mortos sem Jesus, extremamente malignos, ela apenas revela isso. Por isso, há uma rejeição das pessoas de tudo aquilo que é lei. Já percebeu que muitas pessoas odeiam a polícia? Pessoas que pedem o fim da polícia militar. Por quê? Porque tem alguma coisa contra. Agora, se você não tem nada contra, então você não tem problema. Porque se eu cometo alguma coisa errada, então automaticamente eu não vou querer a presença do contrário ali do meu lado. E olha o 13 como é que diz, vamos voltar lá. Acaso o bom, e quem está falando de bom aqui? A lei. Acaso o bom se me tornou morte? E essa é a questão. Veja, ele está tratando, porque ele havia dito antes, que sem a lei, ele fazia as coisas achando que estava fazendo o bem, ele não Paulo, mas o homem, o ser humano, faz as coisas achando que é bom, e na verdade a lei de repente vem e diz, não senhor, isso não é bom. E vamos lembrar que Paulo, inspirado, lógico, ele trata de uma questão muito mais profunda do que um ato. E esse é o problema do fariseu, ele interpreta a lei no contexto de ações consumadas. E Paulo vai dizer que a lei nos fala que não devemos cobiçar. Eu posso cobiçar algo sem que você saiba. Então eu estou pecando e você acha que eu sou santo. Então Paulo vai direto no âmago da questão. Não cobiçar. E aí agora eu vou entender que eu não posso cobiçar. E isto é o limite, e esta é a lei. A lei não é má, mas a lei impõe limites. E a lei, ela não tem como usar de misericórdia. A lei é 2 mais 2 são 4 e acabou. É isso e não tem mais jeito. Não tem como você alterar alguma coisa. A lei, ela é exata. E quando você pensa nessa lei, aí ele diz... Quando a lei veio, eu pensava que estava vivo, e aí então morri. Aí podia surgir o grande problema, então a lei é má, a lei tem algum problema, a lei mata. Ele encerrou o texto de quarta-feira passada, versículo 12, a lei é santa, e o mandamento justo, santo e bom, santo, justo e bom. E aí então agora ele começa dizendo, acaso o bom, ou seja, o que ele referiu no versículo 12, a lei, tornou-se morte? Esse de modo nenhum aqui, sabe, é uma expressão diferente daquilo que nós podemos falar no português. Que nós falamos, não de modo nenhum. Mas a questão é enfática, é rechaçar com força, com ênfase. É como se você falasse, Deus me livre. De jeito nenhum. Esse é o sentido de jeito nenhum, de modo nenhum. Pelo contrário, quer dizer, a questão não é a lei. Ao contrário, o problema é o pecado, e tem algo aqui que a lei faz, e que ela aponta para o coração do homem sem Jesus, dizendo que ele é terrivelmente maligno.
É isso que está dizendo. Para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Esse é o coração de todo aquele que não tem Jesus. Ele pode ser até um rapaz bonzinho, ele pode até dividir o seu pão com alguém, ele pode até ser moralmente quase perfeito. Sem Jesus, o seu coração é maligno, não só maligno, mas é como está ali, sobremaneira maligno. É mais sério do que você pode imaginar a natureza humana. É por isso que não é recomendado pela palavra de Deus que o jovem cristão ou a jovem cristã se case com uma jovem que não é cristã ou um jovem que não é cristão. Porque a grande diferença entre a malignidade e a transformação para a salvação está na regeneração. Saiu deste meio do cristianismo, todo o coração é extremamente maligno. E por que você entende isso como algo estranho? É porque o nosso meio está muito envolvido com aquilo que Paulo acabou de dizer antes. Quando não havia lei, eu não sabia, então eu achava que eu era bom. Eu achava que eu estava vivo. E aí eu vou dizer uma coisa, vamos lembrar que aqui ele disse, eu não conheceria a cobiça, é algo do coração. E agora ele fala que o coração ele é extremamente maligno, ou seja, não é o que você faz, mas a motivação do fazer. E aí mostra, eu faço por interesse, seja em receber do outro, seja em ser visto pela sociedade, ou merecer o favor de Deus. Então ele está dizendo aqui que o problema gravíssimo é que a lei mostrou que o nosso coração é sobremaneira maligno. E não é a lei que nos matou, pelo contrário, é o pecado. O pecado estava nos matando sem que nós soubéssemos. A lei veio e disse, isto é pecado, e aí então vem a morte, a consumação da morte. Ele não é o diabo, ele é escravo do diabo e carrega a natureza. Assim como você é filha de Deus, quem não é filha de Deus é filha, não tem outro meio. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a natureza, para a gente ver lá mais na frente. Aí nós veremos que a natureza, quando se fala de natureza, é a sua essência, o que motiva, o que lhe conduz às decisões. Então, todo aquele que não está em Jesus, não tem como estar no meio do caminho ou no muro, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não queira, mesmo que ele negue isto, mas ele não é do Senhor, ele é do diabo. Então, o coração do homem carrega, e a palavra de Deus está dizendo, né? Carrega, ele é cheio de malignidade. É o coração, quando a Bíblia fala de coração, ele fala da essência, onde gera os pensamentos, e aí então as palavras ou ações, né? Aquilo que domina o nosso corpo. A palavra coração que a gente usa aqui, no hebraico é entranhas, são as emoções, né? Por que eles falavam isso? Você já viajou e de repente, num lugar, o carro está numa velocidade, e de repente tem uma questão, desce, aí parece que você passa direto, dá aquele friagem na barriga. Então, por causa disso, a língua hebraica trabalha, que a emoção é como se fosse as entranhas.
por causa disso, o sentimento que se tem. Mas refere-se, coração se refere à questão da emoção, daquilo que gera, daquilo que conduz. É a mente, é o coração, é o que gera pensamento, palavras e ações. Ou seja, o que domina o coração sem Jesus é o maligno. Ele é o Senhor. Ele conduz a vida daquele que está sem Jesus. Então ele está dizendo aqui está falando de alguém ainda não convertido, certo? Ele está dizendo aqui de alguém ainda não convertido. Por isso ele diz que a lei veio e a lei me matou. A lei me matou porque ela conduz à morte? Não, porque ela revela a minha enfermidade, que é o pecado. E o pecado me matou porque a lei veio e me mostrou o quão maligno eu sou. Por quê? Porque ela não tratou de atos, ela tratou de coisas que geram atos. Na verdade, a gente nem se conhece, né, pastor? A questão é por isso que eu recomendo que oremos, pelo menos, sei lá, todo dia, quem sabe, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos retos. Lembra do Salmo 19? Ele diz assim, absolve-me dos que me são ocultos. É por isso que a gente precisa orar. Mas aqui ainda está no coração do não cristão, tá? O versículo 14, tem alguma dúvida do 13? Podemos seguir para o 14? Bom, o 14, eu vou fazer a seguinte afirmação: não pode haver comunhão entre a lei e a lei do Espírito, né, a lei de Deus, e a natureza humana corrompida. São opostas entre si. A lei impõe os limites e, com isso, expõe a nossa malignidade. Daí, então, vamos para o versículo 14. O que diz o versículo 14? Vamos lá? Porque bem... Você já ouviu aquela frase que Deus não vai entrar no seu coração se você não permitir? Ele não entra, ele não é, a frase é mais ou menos assim, ele não é sem educação, ele pede licença para entrar no seu coração. Uma frase bonita, né? Oh, que Deus educadinho e dependente da sua vontade. Não. Olha o que ele disse. A lei é espiritual. Eu, carnal e vendido à escravidão do pecado. É por isso que, na verdade, agora, Paulo começa a trabalhar o que acontece com a vida daqueles que são convertidos. Então, ele trabalha a natureza sem Jesus e a lei de Deus. Agora ele começa a trabalhar a lei carnal e a lei do Espírito, que é colocada no coração da pessoa. E, com certeza, ele se inclui. Mas ele não está falando simplesmente dele, eu, Paulo. Sim, dele também. Eu, Paulo, e todo aquele convertido passa a ter essas dificuldades que nós veremos aqui. Mas ele vai dizer essa questão: a lei é espiritual e a natureza humana é carnal. E sem Jesus eu sou escravo do pecado. Dessa forma eu necessito de algo na minha vida. Eu preciso de uma transformação. Não pode haver comunhão entre o espiritual e o carnal. Eu preciso que você vá comigo rapidamente em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 em diante. Atenção, meninos e meninas da igreja que ainda não namoram e não se casaram ainda. Preste atenção nisso aqui. 2 Coríntios 6, 14 em diante. Mas serve para outras coisas também. Não vos ponhais em... Sabe o que significa aqui jugo desigual?
O quê? Vamos ver a literalidade, depois a gente vai para o significado. Deuteronômio 22, 10. Deuteronômio 22, 10. A ideia aqui, literal, é essa. Depois a gente vai para isso que o senhor não está falando ali, a respeito do jugo que o Miqueias também fez gesto lá. Deuteronômio 22, 10. Vamos lá? Não lavarás conjunta de boi e jumento. Ou seja, não coloque no mesmo jugo um boi e um jumento. A menina crente que casa com um rapaz, ela está casando com um jumento. O menino que casa com uma moça não crente, com uma jumenta. É brincadeira aqui a palavra, mas a questão é essa: não pode haver dois animais diferentes, duas naturezas diferentes. Vamos lembrar da natureza? Duas naturezas diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu falei numa pregação há pouco tempo, não aqui, mas na congregação. Quem aqui já foi no interior ou viveu lá por um tempo sabe, você não sabe disso, vai aprender agora, que no tempo frio, o gado, ele se reúne, ele fica um perto do outro. E a razão dos bois ficarem juntos é para produzir calor e automaticamente se aquecerem. Sendo assim, um jumento pode descer e ficar no meio dos bois. Ele ficará entre os bois, ele experimentará do calor gerado pelos bois, mas ele nunca chegará a ser um boi, será sempre um jumento. Assim também, muitas pessoas estão no meio dos crentes, experimentam do calor do Espírito, da graça de Deus, se alegram, se emocionam, até fazem declarações, mas sempre serão isso, alguém diferente, um ímpio. Alguém diferente, um ímpio. Para não falar, será sempre um jumento, de acordo com a ilustração que eu acabei de contar aqui. Tá? Então, não pode colocar um boi e um jumento para lavrar. Então, jugo desigual, Sr. Jonas, a literalidade é essa. Você não pode colocar dois do mesmo jugo com naturezas diferentes. Então, se eu sou cristão, como é que eu vou casar com alguém não cristão? Ou como é que eu vou colocar o meu pescoço sob o jugo de alguém que tem uma natureza diferente da minha? Vamos lembrar do versículo 13: quem não tem Jesus, ele é extremamente maligno. É aqui mesmo. É aqui mesmo no Coríntios, quer ver? Vamos continuar aqui para chegar lá. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. E aí ele vem descrevendo aqui o que ele faria: habitarei no meio do meu povo. Então não há como, não há liga, os pensamentos são diferentes, as ações são diferentes, porque a natureza é diferente. Sim. Desobedece a palavra e depois, né? Cidinha? Essa questão do jugo desigual, eu sei que ele está falando sobre a crente e descrente, mas é usado também para
Não, o texto está falando sobre espiritualidade, tá? Agora, há dificuldades, essas diferenças, quando não há Jesus. Quando há Jesus, não há diferença, não há dificuldade na diferença. Se os dois têm Jesus, não pode haver. Se houver diferença, é problema. Se o cara que é mais rico, ou a menina que é mais rica, se achar melhor do que o outro, aí tem problema, não é crente ainda, tem que se converter, né? Agora, problemas pode dar, mas o texto está falando sobre coisas espirituais, tá? Sim, mas o texto aqui tratando de coisas espirituais. Agora, sim, há dificuldades até mesmo denominacional. Quando, por exemplo, a pessoa namora uma outra pessoa de outra denominação e nenhuma quer passar para outra denominação. Vai ter atrito, lógico que vai ter, né? Até nisso. Julgo desigual no sentido de nenhuma cede para o outro. Então, não é melhor não namorar. Respondi? Sim. Aquela imposição, sempre você pode se colocar em risco, né? Sim, com certeza, com certeza. Deixa eu só falar uma coisinha, que eu já vi histórias de casamento misto, em que o marido não era crente e a menina era crente, depois se casaram, passou um tempo, e ele queria usar os métodos anticristãos para o relacionamento conjugal. Tipo, queriam colocar filmes pornográficos para assistirem juntos, essas coisas assim. Então, ela acabou sofrendo muito por uma decisão mal tomada, né? Desobedecendo a palavra de Deus. E o pior é o seguinte, eu já convivi com isso. A pessoa desobedece a mãe, o pai, desobedece a palavra de Deus, a instrução do líder e se casa. Aí depois o cara apronta, quer separar, porque o cara aprontou. Ela sabia que o cara era ímpio, sabia que o cara poderia aprontar. Vou separar porque ele está bebendo muito. Mas você sabia que ele era ímpio. Então, aí quer justificar uma separação contrária à Bíblia, porque estou sofrendo muito, mas você sabia. Escolheu casar-se, ou vice-versa, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Então, é muito sério essa questão. Então, não há como você ser carnal e espiritual ao mesmo tempo. Eu tenho trabalhado na minha mente o seguinte: qual a maneira correta da santificação? Eu não me santifico. Então, se eu parar de, vamos pensar aqui, usar algumas coisas, ver algumas coisas, falar algumas coisas, fazer algumas coisas, me retirar, ficar num lugar sozinho, jejuar 3 dias por semana, e só por isso eu não me tornarei mais santo, porque a santificação, embora seja um exercício meu, que Deus me deu, ela vem pelo Espírito de Deus. Então, a melhor maneira da santificação é eu me encher do Espírito. Eu posso sim exercer algumas anulações de ações da minha vida que prejudicam a minha santificação, mas isso tem que ser preenchido com a palavra de Deus, com cânticos espirituais, com oração. Por que razão? Porque se eu não coloco no vazio que eu criei por não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, eu vou apenas ficar vazio. Mas se neste lugar do vazio está enchendo do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai me conduzindo a abandonar aquilo que não glorifica o nome do Senhor. A santificação é um ato de Deus. E eu só pego os instrumentos que Ele me dá. E Ele realiza em mim a santificação. Mas tem muita coisa no versículo 15 que eu preciso ir para lá. Vamos para o versículo 15 então. Versículo 15, por favor. Leiam por gentileza. Porque, 7,15, isso, obrigado. Vamos lá?
Bom, aqui está falando agora de alguém convertido. Por que está falando alguém de convertido aqui? Porque nem mesmo eu compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Olha, não há possibilidade nenhuma em nenhum coração de querer nada de Deus verdadeiramente por si só. Preste atenção nisso. O homem sem Jesus, ele está morto. O seu coração sem Jesus é o quê? Extremamente maligno. E se essa natureza está toda corrompida, e a natureza carnal é oposta à natureza espiritual, não há em momento algum o convite: ó Jesus, venha morar no meu coração, eu lhe entrego a minha vida, sem que haja uma natureza nova plantada, colocada pelo Senhor. Então eu quero fazer algumas afirmações aqui. Primeiro, a lei exclui qualquer possibilidade meritória do homem para a salvação. Gente, aquele que não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo que não pareça, ele odeia a Jesus. E vou provar para você justamente nesse texto, nesse versículo. Olha, o homem sem Jesus pensa que tem autoridade para escolher sozinho realizar o bem ou o mal. Então, quando ele está sem Jesus, ele está morto, ele diz assim: não, eu sou bom. Não, eu posso escolher, se eu quiser eu posso ser bom. Mas aí é que entra o choque. Quer ver uma coisa? Quando o Espírito Santo entra no coração, a primeira coisa que é manifestada é a resistência da carne. Isso revela a desarmonia entre a natureza humana e a justiça da lei. Quando você se converte, a primeira coisa que nasce do seu coração é uma batalha espiritual. Quando o Espírito Santo entra no seu coração, a primeira coisa que revela é que você não ama Jesus e sempre está querendo fazer aquilo que não é de Jesus. Olha, eu vou usar palavras amenas aqui. Por alguns minutos de prazer carnal, o homem joga fora a sua vida, a vida da esposa, a vida dos filhos, estraga a família dele, estraga a família da outra pessoa, estraga a outra pessoa, estraga o casamento, estraga tudo, e esse tem um estrago gigantesco, por alguns minutos de prazer. Isso é loucura. E quando Jesus entra no coração e a lei revela a nossa condição de vida, o que bate em nós é um sentimento de angústia, de dor, de tristeza, porque agora eu estou dirigindo e de repente penso algo não bom, e o Espírito Santo fala assim: isso não é de Deus. Deixa quieto. Aí eu vou fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala assim: não deve fazer isso, hein? O Espírito passa a revelar e há uma luta, uma guerra. Gálatas 5:17. O que diz lá? Vamos lá, Gálatas 5:17. Esse versículo tem tudo a ver com o que nós vamos tratar o restante agora e na próximo estudo. O que eu quero fazer, vamos voltar lá para o Coríntios. Coríntios não, para Romanos, perdão. Romanos 7:15. Olha só, a grande questão é que o que vem trazendo agora é que o Espírito mostra quem nós somos. Mas só que Deus, Ele nos habilita pelo Espírito e no Espírito,
derrotar a carne. Como é que ele faz isso? Gálatas capítulo 1, versículo 4. Pode? Mas até a gente entender isso, eu vou falar de mim. Na minha conversão, até eu entender que eu estava nessa luta, eu sofri muito, porque eu ficava muito desesperada quando eu vivia em pecado e pecando contra Deus, não queria pecar, não queria pecar, não queria pecar. E até é uma luta constante, é claro, mas até a gente entender isso, vai ser até bom para quem está pregando o evangelho aqui, falar, mostrar que isso acontece com a gente, que não é Então, normal, mas que acontece. projeta para nós aí Gálatas 1,4. Gálatas 1,4. Só para a gente. Aí dentro que você está falando aqui, veja bem, olha só, falando sobre Jesus, o qual a si mesmo ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar para o outro texto, dentro do que esse dia falou ali. Eu sou de origem de produção de café. Então a gente mexia. Naquele tempo nosso não existia a melhora que deu lá hoje, que hoje é só na roçadeira, fica mais fácil. Mas a gente deixava, era com enxada e era capinar, certo? Capinar. E quando você capinava com chuva, você arrancava o mato, cortava o mato, mas você arranca ele com a raiz. Alguns matos que ficam com as suas raízes na terra, eles amarelam e às vezes nem morrem, porque continua naquela terra. Outros que são tirados, eles vão com o tempo, podem morrer, mas você tem dificuldades, certo? Desarraigar é o quê? Tirar a raiz. Sem Jesus nós estamos plantados neste mundo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele nos desarraigou. Certo? É uma ação soberana dele. Agora, Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5. Fazei, vamos lá? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É comum, Cidinha, por quê? Porque chega a lei de Deus, do Espírito, e revela quem sou. Mas é um processo de fazer morrer a natureza terrena. É o caminho, é o caminho, é o caminho. Então, agora, a luta haverá até o dia da morte. De vez em quando você e eu nos pegaremos querendo pecar.
E sempre o Espírito nos falará: ó, você é filho de Deus, você é santificado. E se você pecar, vai dar aquele sentimento de tristeza, né? Então, quando você vê aqui, ó, você foi desarraigado, então você foi habilitado a fazer morrer a natureza. Agora, você não faz por você só. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Vamos ler juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que faz, mas Ele faz através de nós. Ele nos move, Ele nos orienta, Ele nos mostra, e Ele cria em nós, então, essa guerra, porque quando o Espírito entra, não tem jeito. Eles são opostos. A natureza carnal, ela é oposta ao espiritual. Não tem como as duas caminharem juntas ao mesmo tempo em harmonia. Sempre vai ter essa luta. Então, se eu me alimento de coisas carnais, cresce a carnal, diminui a espiritual. Se eu me alimento da espiritual, cresce a espiritual e diminui a carnal. Então, eu faço morrer à medida que eu vou me enchendo do Espírito Santo, como ordem de Deus através do apóstolo Paulo, Efésios 5:18, certo? Então há uma luta no homem regenerado. A mente dele sabe o que é melhor, e a carne dele puxa para o que é pior. Sabe o que eu às vezes me pego conversando com o Senhor? Por que nós oramos tão pouco? Estou falando de mim. Às vezes nós gastamos tempo conversando com pessoas, assuntos do mais, ainda mais agora nesse contexto aí, né, de política, nós gastamos o dia todo conversando sobre política e não falamos, não gostamos de orar ao Senhor. Ele faz até um convite: se você tem disponibilidade, toda quarta-feira às 15 horas, nós estamos aqui. Hoje, o Rodrigo Quadros e eu ficamos aqui nos deliciando com a soberania de Deus por 1h30 sem perceber. Mais de 1h30, né? Mais de 1h30, depois mais 1h45 sem perceber. Nós sentamos aqui e começamos a conversar sobre a soberania de Deus, assuntos mais complexos, o que a Bíblia diz, vamos procurar, e conversando sobre isso, de repente olhamos, opa, o nosso horário já foi há muito tempo, né? Porque a gente está aqui. Se você quiser vir, eu tenho dúvidas, às vezes a gente para o texto e vai tirar a dúvida. Então, estar ao redor da palavra de Deus, mas quanto mais eu estou ao redor da palavra de Deus, ela me faz ver o mal que sou, e aí começa a produzir esta batalha, e vai surgindo então a santificação. O conflito entre o fazer o bem e fazer o mal, ao contrário do regenerado, não acontece com o não regenerado. Ele passa a existir quando o homem é santificado pelo Espírito Santo. Não há luta naquele que não é crente. Não há luta. Ele é escravo do pecado. E aí eu vou para outra afirmação que tem a ver com essa, para a gente ler Efésios 2:3. Podemos afirmar que o não crente, embora às vezes fustigado por seus desejos desenfreados da carnalidade e imoralidade, ele não vê isso como um peso, mas tem tanto prazer em pecar, ele segue o governo da natureza, que isso não incomoda mais. Efésios 2:3 nos informa que éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza, ou seja, escravos. Éramos filhos, era da mesma natureza. Nós estávamos no mesmo patamar, com as mesmas emoções, com as mesmas vontades, ou com a mesma vontade. Isso me leva a afirmar uma coisa: veja bem, o ímpio
quando ele é induzido ao pecado, ele não é levado a pecar à força. Vamos pensar aqui. Se você for um empregado, e principalmente no tempo da escravidão, da escravatura, se você recebesse uma ordem para fazer, você poderia até não concordar com aquela ordem, mas você podia não fazer? Não, você tinha que fazer. Só que você fazia contra a sua vontade, certo? Mas neste caso aqui não é só uma questão de escravidão, é questão de filiação, é questão de natureza. É mais ou menos assim, vai lá e dá uma chicotada nele. Opa, que bom, eu quero isso também. E há prazer no pecado. O ímpio tem prazer no pecar. Essa é a diferença. Por isso, natureza. A natureza significa o que domina a sua vontade. De onde sai a sua vontade? E isso tem a ver, então, justamente com a falta do contraponto do Espírito Santo que incomoda. Ainda no versículo 5, creio que a própria forma em que fomos criados produza no homem sem Jesus e que tem prazer no pecado, um certo, ou em certo sentido, de juízo. No entanto, o prazer que ele tem pelo pecado apaga da consciência o sentimento angustiante que possa surgir ao olhar atrás o resultado causado pelo seu pecado. Vamos pensar aqui que ele comete um crime, e aí tem consequências, e aí ele olha para trás e fala, poxa vida, não devia ter feito isso não. Mas o prazer pelo pecado é capaz de apagar esse sentimento. Até porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou com detalhes de leis. Nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E o pecado, ele não tirou a imagem, ele sujou a imagem. Ele cobriu a imagem. Mas o homem ímpio ainda carrega resquícios da imagem de Deus em sua natureza, no sentido de tomar decisões, de pensar, de raciocinar, de ser inteligente. E no fundo, no coração existe a lei que Deus plantou no seu coração. Romanos capítulo 2, eu não estou podendo ir para outros textos não, porque estão fora do meu script aqui, senão não termina hoje, né? Versículo 15, Romanos 2, 15. Vamos ler? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ele está falando de pessoas que ainda não são salvas, ele está falando dos gentios. Ele está falando que, querendo ou não, todos carregam consigo uma questão de lei que foi plantada no coração. E isto aqui é o seguinte, aí eu olho e falo, não deveria ter feito isso. Mas foi tão bom, foi tão gostoso, quero fazer de novo. Então, o prazer daquele que não tem Jesus, por isso a natureza do homem sem Jesus é extremamente maligna. E aí, quando a lei do Espírito entra no coração, entra o choque. Dá um choque. E esse choque é justamente a oposição, a desarmonia entre as duas naturezas. Quanto aos regenerados piedosos, há uma divisão de desejos. Embora aspirem a Deus com especial devoção em seus corações, embora odeiem o pecado, todavia sentem-se atraídos para as coisas terrenas por causa dos resíduos de sua carne. O que ele está dizendo aqui, ou o que eu estou dizendo aqui, é que quando você escreve no seu coração a lei de Deus, ela entra no seu coração, ela não elimina de todo a carnal.
Por mais que você fale, eu não posso pecar, eu não quero pecar, eu amo Jesus. Eu fui amado por Jesus, eu fui salvo por Jesus, eu fui recuperado por Jesus. Mas de vez em quando você é chamado, é tentado, é levado a um pecado. Lembra que João escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versículos 1, 2, o que ele diz? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. O que ele está dizendo? Que lutaremos, guerrearemos até o final. E isto é importante para mostrar a você e a mim que tudo aquilo que você e eu temos é só graça de Deus. Só a graça de Deus. Muitas vezes, nessa luta, nós negamos a nossa própria vontade. Já aconteceu com você? Dá vontade de pecar, mas você fala assim, a vontade de Deus é que eu não peque, então não vou pecar. Você luta contra a sua própria vontade, porque existe uma outra vontade que está no seu coração, que é a de Deus, e você sabe que ela é boa, agradável e perfeita. Quando o Espírito Santo entra no coração, nos faz odiar o pecado. Praticar o que odiamos promove um sentimento de impotência e de incompreensão, ou seja, como eu posso pecar se eu odeio o pecado? É isso que está dizendo aqui no capítulo 7, ele está dizendo no 15 assim, porque nem mesmo eu compreendo. Nem mesmo eu compreendo. É isso que ele está dizendo. Como eu posso fazer algo que eu odeio? E ainda assim faço, eu odeio o pecado. E aí ele encerra do coração pio, ou seja, o coração piedoso, foi condicionado à nova criatura, a não querer pecar, mas infelizmente às vezes tropeça na debilidade da carne. Isso revela, primeiro, impotência, segundo, ausência de mérito, terceiro, dependência da graça de Jesus e do grande amor de Deus, que eficazmente revelado em Jesus nos liberta, nos consola e nos conforta. É incompatível duas naturezas em paz no coração. Não é o Jesus daquela artista que disse que o Jesus que ela conhece é maneiro, é amor. Então ela pode praticar as imoralidades, viver segundo a sua carnalidade, que está tudo bem. É incompatível. Eu encerro então dizendo que a lei revela a intensa malignidade existente no coração do homem. Quando o Espírito Santo entra no coração do homem, sua natureza pura e suas diretrizes são rejeitadas pela carne. E começa aí o conflito. Mesmo salvos, nós às vezes nós quedamos e nos prostramos diante de algum pecado. Isso é muito desagradável e provoca em nós um espírito de tristeza. Mas por outro lado, o mesmo espírito que nos revela nos angustiando é o mesmo que nos revela o amor de Deus para a nossa salvação. Então essa luta acontecerá. Agora, depende muito de quanto mais você se enche do Espírito, você pende para as coisas do Espírito, que é o capítulo 8 de Romanos, né? Encher-se do Espírito, tá bom? Vamos encerrar? Vamos orar.